Naquela noite compreendi que o silêncio também pode matar. Isabel permanecia imóvel junto à janela, enquanto as últimas luzes da cidade de Porto-Vera se apagavam sob a névoa que subia do rio. Dentro da casa ampla e bem mobiliada, cada objeto refletia prosperidade. Cada parede, porém, guardava ecos de desprezo. Durante 8 anos, fora esposa de Lourenço Duarte, comerciante influente na província de Arteon. Para a sociedade, ele era exemplo de disciplina e autoridade. Para Isabel, era a presença constante de humilhação calculada. Nunca levantava a voz em público, nunca manchava o próprio nome. Mas entre aquelas paredes, suas palavras eram lâminas afiadas. Uma esposa virtuosa não questiona, dizia ele com frieza serena. Isabel aprendera a baixar os olhos, aprendera a medir cada frase, aprendera a pedir desculpas por culpas que não eram suas. Casara-se aos 18 anos, convencida pela família de que aquele matrimônio asseguraria estabilidade e honra. Lourenço era 15 anos mais velho, experiente, financeiramente sólido. Parecia uma escolha segura, mas segurança pode ser uma prisão bem decorada. No início, Isabel acreditou que bastaria esforço. Tentou agradar-lhe nos jantares formais, organizou a casa com esmero, dedicou-se à administração doméstica com disciplina exemplar. Contudo, nada era suficiente. Sempre havia um erro. A disposição da mesa, o tom da voz, o tempo de resposta. Com o passar dos anos, a crítica tornou-se costume, e o costume tornou-se opressão. Lourenço não precisava erguer a mão. Sua arma era o constrangimento constante, a desvalorização metódica. Naquela noite, porém, algo se rompeu de forma silenciosa. Não houve discussão. Apenas uma frase dita com desprezo quase distraído. Sem mim você nada seria. Isabel sentiu o peso daquelas palavras como sentença. Caminhou até o espelho do quarto e, pela primeira vez em muito tempo, olhou-se demoradamente. Viu o rosto ainda jovem, mas marcado por uma tristeza que não combinava com sua idade. Viu uma mulher diminuída e percebeu que, se permanecesse, deixaria de existir por completo. A pequena mala estava escondida sob a cama havia semanas. Algumas roupas simples, um broche herdado da mãe, poucas moedas economizadas em segredo. Nada além do essencial. Quando atravessou o corredor escuro, o coração batia tão alto que temia despertar o marido. Cada passo era uma afronta às convenções. Uma mulher que abandona o esposo carrega para sempre o estigma do escândalo. A sociedade raramente perdoa. Mas permanecer significava definhar. Ao abrir a porta dos fundos, o ar frio da madrugada tocou-lhe o rosto como bênção inesperada. Isabel não sabia para onde iria. Não tinha proteção, nem garantias. Apenas a convicção de que dignidade vale mais que reputação. Sem olhar para trás, cruzou o portão. Anos depois, o homem que a fizera duvidar de si pisaria diante dela, não com arrogância, mas com súplica nos olhos. Se esta história ressoar em seu coração, permaneça comigo. Algumas partidas custam tudo, mas podem devolver a própria vida. O amanhecer encontrou Isabel sentada sobre um caixote de madeira no cais de Porto-Vera, com os dedos entrelaçados e o olhar perdido na linha turva do horizonte. A névoa ainda cobria parcialmente o rio, e os primeiros carregadores começavam a circular entre sacas de grãos e barris de vinho. Ela havia caminhado durante quase toda a madrugada, mantendo-se nas ruas menos iluminadas, evitando olhares curiosos. Agora, com o céu clareando, a realidade tornava-se inevitável. Estava sozinha. Nunca estivera verdadeiramente sozinha. Durante anos, cada decisão fora tomada sob a supervisão do marido. Até mesmo a escolha de um tecido para vestido precisava de aprovação. Agora, ali, sem criados, sem carruagem, sem o sobrenome que lhe dera posição social, restava apenas ela mesma. Isabel apertou a pequena mala contra o colo. As moedas guardadas eram poucas. Precisaria encontrar trabalho, algo que nunca fizera formalmente. Um navio mercante atracado mais adiante preparava-se para partir. Homens subiam e desciam a prancha carregando caixas. Um senhor de barba grisalha, aparentemente responsável pela tripulação, observava os movimentos com um olhar atento. Isabel respirou fundo e levantou-se.
A cada passo em direção ao navio, sentia o peso das convenções sociais sobre os ombros. Uma mulher desacompanhada em um cais não passava despercebida. 2 marinheiros trocaram olhares ao vê-la aproximar-se. "Posso ajudá-la, senhorita?" perguntou o homem de barba grisalha, examinando-a com cautela. Isabel sustentou o olhar com firmeza, embora o coração tremesse. "Preciso de trabalho." Ele arqueou as sobrancelhas. "Trabalho a bordo não é tarefa leve, nem apropriada para damas." "Não sou mais uma dama", respondeu com voz contida. "Sou alguém que precisa sustentar-se." O homem observou suas mãos, delicadas, mas firmes. "Sabe cozinhar?" "Sei organizar, administrar mantimentos, calcular despesas." Ele pareceu considerar a resposta. "O navio segue para a província de Valéron. A viagem dura quase 3 semanas. Preciso de ajuda na cozinha e na contagem de provisões." "O pagamento é modesto." Isabel assentiu. "Aceito." O acordo foi simples, nenhum contrato formal. Apenas palavra empenhada. Prática comum naquele ambiente. Ao subir a prancha, sentiu o chão firme do cais afastar-se para trás. A madeira do convés rangia sob seus pés. O cheiro de sal, peixe e cordas úmidas invadiu-lhe os sentidos. Quando o navio finalmente deixou o porto, Isabel permaneceu encostada na amurada. Observou Porto-Vera tornar-se pequena à distância. Ali ficavam anos de submissão, mas também a única vida que conhecera. Uma pontada de medo atravessou-lhe o peito. E se estivesse cometendo um erro irreparável? Nos dias seguintes, descobriu que o trabalho era mais árduo do que imaginara. A cozinha era quente, apertada, constantemente balançada pelo movimento das águas. Precisava acordar antes do nascer do sol para preparar as refeições da tripulação. Aprendeu a descascar legumes rapidamente, a conservar carnes, a racionar farinha. À noite, deitava-se exausta em um pequeno espaço improvisado junto às provisões. Os músculos doíam, mas o cansaço era diferente. Não vinha de humilhação e sim de esforço. Certa tarde, enquanto conferia os barris de água, o homem de barba grisalha aproximou-se. "Qual é o seu nome?" "Isabel." "Não perguntou o meu." Ela ergueu o olhar. "Pensei que me diria quando julgasse conveniente." Ele riu discretamente. "Chamam-me Anselmo, e devo admitir, não é comum encontrar alguém de sua postura neste convés." Isabel hesitou. "Nem eu imaginava estar aqui." Anselmo cruzou os braços. "Está fugindo de alguém?" A pergunta pairou no ar. "Estou fugindo de uma vida que não me pertencia", respondeu por fim. Ele não insistiu. Durante as semanas de viagem, Isabel percebeu algo novo dentro de si: capacidade. Organizava as provisões com eficiência tal que o desperdício diminuiu. Sugeriu mudanças na distribuição das refeições, o que melhorou o humor dos marinheiros. Ganhou respeito silencioso. Ninguém ali conhecia seu passado. Não sabiam que fora esposa de um comerciante influente. Não sabiam das críticas constantes, das noites em pé como punição. Ali ela era apenas uma trabalhadora. E essa simplicidade lhe devolvia algo precioso: identidade. Em uma noite de mar agitado, o navio enfrentou forte tempestade. O convés tornou-se perigoso e alguns barris soltaram-se. Isabel ajudou a segurá-los, mesmo sob chuva intensa. "Volte para baixo!" gritou um marinheiro. "Se a água acabar, todos sofreremos!" respondeu ela, segurando a corda com firmeza surpreendente. Após a tormenta, encharcada e trêmula, percebeu olhares diferentes ao redor. Não de desconfiança, mas de reconhecimento. Anselmo aproximou-se novamente. "A senhora é mais forte do que aparenta." Isabel respirou fundo. Descobri que a força cresce quando não há alternativa. Na última noite, antes da chegada a Valéron, permaneceu no convés observando as estrelas. Pensou no escândalo que provavelmente já circulava em Porto-Vera. Pensou nos julgamentos. Pensou na família. Mas pela primeira vez em anos, não sentiu vergonha. Sentiu incerteza, sim. Sentiu receio do desconhecido. Contudo, havia também uma centelha de esperança, pequena, mas persistente. Quando as luzes da nova província surgiram no horizonte, Isabel compreendeu que sua fuga não era apenas afastamento. Era início. A primeira impressão de Valéron foi o frio. Não apenas o frio do vento que soprava das colinas, mas o frio da indiferença de uma cidade que não conhecia seu nome nem sua história.
Quando Isabel desceu do navio, trazendo consigo a pequena mala e o pagamento modesto da viagem, sentiu-se novamente à beira do desconhecido. Valerón não era tão grandiosa quanto Porto-Vera, mas fervilhava com comércio de tecidos, grãos e madeira. Carruagens cruzavam a praça central. Vendedores anunciavam mercadorias em voz alta. E senhoras de vestidos escuros caminhavam em grupos discretos. Isabel sabia que precisava agir com prudência. Uma mulher desacompanhada despertava curiosidade, às vezes piedade, às vezes desconfiança. Após percorrer algumas ruas, encontrou uma estalagem de fachada simples, porém bem cuidada. O letreiro de madeira trazia o nome Casa das Colinas. Respirou fundo e entrou. Atrás do balcão estava uma senhora de meia-idade, postura ereta e expressão severa, mas não hostil. "Bom dia", disse Isabel com respeito. "Procuro trabalho." A mulher a observou demoradamente. "Sabe costurar? Limpar? Cozinhar?" "Sei administrar mantimentos, organizar contas e auxiliar na cozinha." A senhora franziu levemente o senho. "Muitas afirmam saber, poucas provam." Isabel não recuou. "Dê-me uma semana. Se não estiver satisfeita, parto sem reclamar." A proposta pareceu agradar. "Chamo-me Teresa Valenço. Sou proprietária desta casa. Preciso de alguém que cuide da despensa e registre despesas. Minha antiga ajudante casou-se e partiu." Isabel inclinou a cabeça. "Agradeço a oportunidade." Assim começou sua nova etapa. Nos primeiros dias dedicou-se com afinco, reorganizou a despensa, anotou entradas e saídas com precisão e sugeriu pequenas mudanças que reduziram desperdícios. Teresa, embora reservada, percebeu rapidamente a diferença. Certa tarde, enquanto revisavam as contas, Teresa comentou: "A senhorita não parece ter sido criada para este tipo de trabalho pesado." Isabel manteve a serenidade. "Fui criada para obedecer. Agora aprendo a servir de outro modo." Teresa ergueu o olhar, avaliando-a. "E por que deixou sua antiga vida?" Isabel hesitou por um momento. "Porque permanecer teria me destruído." Não houve mais perguntas naquele instante. Com o passar das semanas, Isabel conquistou espaço. Os hóspedes passaram a reconhecê-la como a jovem eficiente que resolvia problemas com calma. Aprendeu a negociar com fornecedores locais, a lidar com viajantes exigentes, a mediar pequenos conflitos entre empregados. Ainda assim, à noite, quando se recolhia ao pequeno quarto no sótão, pensamentos insistentes surgiam. Perguntava-se o que se dizia sobre ela em Porto-Vera. Perguntava-se se seu nome era pronunciado com desprezo. Às vezes me pergunto: e você que acompanha esta história, de que canto do mundo me escuta neste momento? Já sentiu o peso de ser julgado por uma decisão que tomou para sobreviver? Isabel sabia que não poderia controlar os rumores. Mas começava a compreender que a honra verdadeira não depende da aprovação pública. Certo dia, um comerciante recém-chegado hospedou-se na estalagem. Durante o jantar, mencionou casualmente a cidade de Porto-Vera. O coração de Isabel acelerou, embora mantivesse o semblante neutro. "Conhece a cidade?" perguntou Teresa ao hóspede. "Conheço. Passei por lá recentemente. Ouvi comentários sobre um comerciante chamado Lourenço Duarte. Enfrenta dificuldades nos negócios, ao que parece." Isabel sentiu o sangue gelar. "Dificuldades?" repetiu Teresa. "Perdeu contratos importantes. Dizem que a esposa o abandonou há alguns anos. Desde então, a reputação dele sofreu abalos." O hóspede riu discretamente. "Alguns o culpam pela severidade excessiva. Outros dizem que foi vítima de ingratidão feminina." Isabel permaneceu em silêncio, concentrada em servir vinho. Mais tarde, no depósito, Teresa aproximou-se. Era dele que falava? Isabel respirou fundo. "Sim." "Ele a maltratava?" A pergunta veio direta. Isabel fechou os olhos por um instante. "Não deixava marcas visíveis. Apenas diminuía quem eu era." Teresa cruzou os braços. "Isso costuma ser mais profundo do que qualquer golpe." O comentário ecoou na mente de Isabel durante dias. Saber que Lourenço enfrentava dificuldades não lhe trouxe satisfação, tampouco compaixão imediata. Trouxe uma sensação estranha de ciclo inacabado. Parte dela desejava que ele compreendesse o peso de suas ações. Outra parte temia reencontrá-lo. Entretanto, quanto mais se dedicava à estalagem,
mais percebia que sua identidade já não estava ligada ao passado. Certa manhã, Teresa entregou-lhe um pequeno caderno. Continue registrando as contas. Confio em seu julgamento. A palavra confio teve impacto inesperado. Isabel nunca ouvira algo semelhante dentro do casamento. Com o tempo, passou a participar das decisões maiores. Contratação de empregados, escolha de fornecedores, ajustes de preços. Seu senso prático e equilíbrio emocional transformaram a rotina do estabelecimento. Os hóspedes comentavam a organização exemplar da Casa das Colinas. O lucro aumentou. Certa noite, Teresa declarou: "A senhorita tem talento para a administração. Se continuar assim, esta casa prosperará mais do que imaginei." Isabel sentiu algo aquecer-lhe o peito. Pela primeira vez, seu valor era reconhecido por mérito próprio. Contudo, o passado ainda respirava à distância, e ela intuía que, mais cedo ou mais tarde, precisaria encará-lo de frente, não como vítima, mas como mulher transformada. Enquanto fechava as janelas naquela noite fria, Isabel olhou para as colinas que cercavam Valeron. Não sabia o que o futuro lhe reservaria, mas sabia que jamais voltaria a ser a mulher que atravessara o portão em silêncio. Agora, se o passado viesse, encontraria alguém diferente. A notícia da doença de Teresa chegou numa manhã cinzenta, quando o sino da igreja ainda marcava as primeiras horas do dia. Isabel encontrava-se na despensa, revisando os registros da semana, quando ouviu um tropeço no corredor. Ao correr para verificar, encontrou Teresa apoiada contra a parede, pálida como o linho das toalhas recém-lavadas. "Não é nada", murmurou a proprietária, tentando recompor a postura. Apenas cansaço. Mas não era apenas cansaço. Nos dias seguintes, a tosse tornou-se persistente e a febre não cedia. O médico da cidade, homem experiente e reservado, recomendou repouso absoluto. "Seus pulmões estão enfraquecidos, senhora Valenço. Insistir no trabalho poderá ser fatal." Teresa não era mulher de aceitar fragilidades com facilidade. Contudo, viu-se obrigada a permanecer no quarto. A responsabilidade da Casa das Colinas caiu, quase sem anúncio formal, sobre os ombros de Isabel. No primeiro dia em que precisou resolver sozinha a negociação com um fornecedor de grãos, sentiu um leve tremor nas mãos. O comerciante, homem robusto e desconfiado, tentou impor preços abusivos. "A senhora Valenço costumava aceitar estas condições", afirmou ele, com olhar avaliador. Isabel sustentou o olhar. "A senhora Valenço valorizava qualidade e justiça exige equilíbrio. Reduziremos este valor ou procurarei outro fornecedor." O homem hesitou. Não estava habituado a ser confrontado por uma jovem mulher. Após alguns instantes de silêncio tenso, cedeu parcialmente. Isabel retornou à estalagem com a sensação de ter cruzado um limite invisível. Não era mais apenas ajudante. Estava decidindo o destino do negócio. À noite foi ao quarto de Teresa relatar os acontecimentos. "Reduziu o preço?" perguntou a proprietária com voz fraca. "Sim, dentro do razoável." Teresa esboçou um leve sorriso. Sabia que poderia fazê-lo. A confiança depositada nela era tanto honra quanto peso. As semanas transformaram-se em meses. A saúde de Teresa oscilava, mas jamais retornava plenamente. Isabel passou a supervisionar empregados, revisar contratos e organizar pagamentos com disciplina crescente. Alguns funcionários mais antigos resistiram à mudança. "Sempre foi a senhora Valenço quem decidia", murmurou um deles. Isabel respondeu com serenidade: "E continua sendo. Apenas executo o que é necessário enquanto ela repousa." Gradualmente, porém, o respeito consolidou-se. A estalagem prosperava. Hóspedes elogiavam a organização, a limpeza, a cordialidade. Isabel implementou pequenos aprimoramentos: melhor divisão de tarefas, controle mais preciso de estoque, ajustes nos horários de refeições. Certa tarde, ao revisar os livros contábeis, percebeu que o lucro daquele trimestre superava os anteriores. Sentiu uma mistura de orgulho e incredulidade. Nunca lhe haviam permitido administrar nada, além de utensílios domésticos, sob vigilância constante. Agora, comandava um estabelecimento inteiro.
Mas o destino não concede crescimento sem provações. Numa noite particularmente fria, Teresa chamou-a ao quarto com urgência. A respiração estava pesada, os olhos fundos. Isabel, disse com dificuldade. Preciso falar antes que o tempo me falte. Isabel aproximou-se, segurando-lhe a mão. Não fale assim. Ouça-me. Esta casa é mais do que paredes e hóspedes. É sustento de muitas famílias. E você a manteve de pé. Isabel sentiu o coração apertar. Fiz apenas o que era necessário. Não, fez mais. Deu-lhe direção. Teresa tossiu, respirando com esforço. Não tenho filhos, não tenho herdeiros diretos, quero que a casa das colinas seja sua. O silêncio pareceu expandir-se pelo quarto. Minha? A palavra saiu quase inaudível. Sim, você a salvou quando eu já não podia. Confio-lhe não apenas o negócio, mas o nome que construí. Lágrimas encheram os olhos de Isabel. Não sei se sou digna de tamanha responsabilidade. Teresa apertou-lhe os dedos com surpreendente firmeza. Dignidade não é concedida por outros, é conquistada. E você conquistou a sua no dia em que decidiu viver. Dias depois, Teresa partiu serenamente, deixando a cidade em luto discreto. O funeral foi simples, porém respeitoso. Isabel permaneceu ereta durante toda a cerimônia, embora por dentro sentisse o peso da perda como segunda orfandade. A primeira fora ao abandonar a própria casa, a segunda, ao despedir-se da mulher que lhe dera a oportunidade. A transição legal da propriedade levou algumas semanas. Houve questionamentos, olhares curiosos, comentários sussurrados nas ruas. Uma jovem solteira à frente de uma estalagem, cochichavam alguns, mas os registros estavam em ordem. A decisão de Teresa fora clara. Quando finalmente assinou os documentos que a tornavam proprietária oficial da Casa das Colinas, Isabel sentiu algo que jamais experimentara: autonomia plena. Naquela noite, percorreu os corredores vazios após o último hóspede recolher-se. Tocou o balcão, as mesas, as paredes que agora eram sua responsabilidade. Não havia luxo excessivo, não havia ostentação, mas havia algo que nunca possuíra no casamento: escolha. Ao fechar a porta principal e apagar as lanternas, parou por um instante diante da janela do salão. Observou a praça silenciosa, iluminada apenas por alguns lampiões. Recordou-se da jovem que atravessara o portão em Portovera anos antes, com medo e mala modesta. Se alguém lhe dissesse naquela madrugada que se tornaria proprietária respeitada, teria considerado impossível. Ainda assim, ali estava. Não por sorte, mas por decisão. O passado parecia distante, não apagado, mas menor. Mal sabia Isabel que esse passado, silencioso e orgulhoso, preparava-se para atravessar novamente seu caminho. A carta chegou numa manhã clara de outono, trazida pelo carteiro que raramente parava na Casa das Colinas. Isabel estava no balcão conferindo o registro de hóspedes, quando o envelope foi colocado diante dela. O selo indicava a procedência de Portovera. O traço da caligrafia, firme e levemente inclinado, era inconfundível. Por um instante, o ar pareceu faltar. Ela não precisou ler o nome para saber quem escrevera. Guardou a carta na gaveta sem abri-la. Durante o restante do dia, desempenhou suas funções com disciplina exemplar. Supervisionou a cozinha, resolveu uma divergência entre dois empregados, negociou com um fornecedor de lenha. Mas a presença do envelope queimava-lhe o pensamento. Somente naquela noite, quando o último hóspede recolheu-se e o silêncio tomou conta da estalagem, Isabel subiu ao próprio quarto. Sentou-se à pequena escrivaninha, acendeu uma vela e, com mãos controladamente firmes, rompeu o lacre. Isabel, não sei se estas palavras serão lidas ou desprezadas. Ainda assim escrevo. A formalidade do início revelava a hesitação incomum. Lourenço sempre fora homem de frases curtas e tom imperativo. Ele relatava perdas comerciais, contratos rompidos, dificuldades financeiras. Mencionava que a reputação sofrera abalos após sua partida. Havia comentários maldosos, especulações. Fui severo além da medida, dizia a carta. Severo além da medida. Isabel sentiu o maxilar enrijecer. As noites em que fora obrigada a permanecer em pé como punição por pequenos enganos. As críticas públicas disfarçadas de correções
o isolamento gradual de amizades, tudo resumido à severidade. Ela continuou a leitura. Se ainda houver em ti alguma benevolência, peço a oportunidade de falar. Não para justificar-me, mas para reconhecer erros. A vela crepitou levemente. Isabel pousou a carta sobre a mesa e fechou os olhos. Uma tempestade silenciosa agitava-lhe o interior. Parte dela desejava rasgar aquelas folhas e lançá-las ao fogo. Outra parte sentia curiosidade, não por reconciliação, mas por encerramento. Durante 2 dias evitou responder. Caminhava pelos corredores da estalagem como sempre, mas percebia a própria mente distante. Certa tarde, enquanto revisava contas, uma das empregadas perguntou: "Senhora Isabel, está preocupada?" Ela sorriu levemente, apenas reflexiva. À noite, voltou a ler a carta. Havia uma frase que se repetia: "Aprendi tarde demais." Aprender o quê? Que a autoridade sem respeito gera solidão. Que orgulho afasta. Que controle não é sinônimo de amor. Isabel levantou-se e caminhou até a janela. A praça estava tranquila, iluminada por lampiões suaves. Lembrou-se de como fora sua vida em Portovera, impecável por fora, sufocante por dentro. Agora, tudo era diferente. Ela não precisava mais temer o som de passos no corredor. Não precisava medir cada palavra. Seria justo ignorar a carta? Ou seria mais forte enfrentá-lo? Na manhã seguinte, tomou papel e pena. A resposta foi breve. "Senhor Duarte, recebi sua carta. Se deseja falar, poderá vir a Valerón. Não prometo absolvição nem reconciliação. Ofereço apenas escuta." Assinou apenas com o próprio nome, sem o sobrenome dele. Ao selar o envelope, sentiu uma calma inesperada. Semanas passaram até que nova correspondência chegasse, informando data de chegada. Lourenço viajaria de diligência e chegaria no final do mês. O anúncio da visita despertou murmúrios discretos entre os empregados. "É o antigo marido?" perguntou um deles com cautela. Isabel confirmou com um gesto breve. "Permanecerá como hóspede comum. Nada além disso." No dia marcado, o céu estava encoberto. Isabel posicionou-se atrás do balcão, postura serena, mãos repousando sobre a madeira polida. Quando a porta se abriu, o homem que entrou não era exatamente aquele que ela deixara para trás. Lourenço parecia menor. Os ombros, antes rígidos, estavam levemente curvados. O cabelo, salpicado de grisalho, o olhar, outrora frio e avaliador, trazia cansaço. Ele parou alguns passos após a entrada. "Isabel." Ela manteve a formalidade. "Senhor Duarte." O silêncio prolongou-se, pesado como recordações acumuladas. Ele retirou o chapéu. "Agradeço por permitir-me vir." "Está registrado como qualquer outro hóspede," respondeu ela. "Terá quarto e refeições adequadas." Lourenço pareceu perceber a distância estabelecida. "Não vim exigir nada," disse com voz mais baixa do que ela recordava. "Vim reconhecer o que não soube valorizar." Isabel indicou-lhe a chave do quarto. "Podemos conversar amanhã à tarde. Hoje precisa descansar da viagem." Ele assentiu. Enquanto subia as escadas, Isabel sentiu o coração bater com intensidade inesperada. Não de medo, não mais. Era como se estivesse diante de um capítulo que finalmente poderia ser encerrado. Na tarde seguinte, encontraram-se no salão vazio. Lourenço iniciou. "Eu acreditava que disciplina era virtude suprema, que moldar uma esposa era dever." Isabel ergueu o olhar. "Moldar não é amar." Ele respirou profundamente. "Eu a reduzi para sentir-me maior." A confissão ecoou no espaço silencioso. Ela não respondeu de imediato. Durante anos imaginara ouvir algo semelhante. Pensara que isso lhe traria satisfação. Contudo, ali, diante de um homem visivelmente transformado pelo fracasso e pela solidão, sentia algo mais complexo. Não era compaixão plena, nem ódio. Era clareza. "O senhor não me perdeu no dia em que parti," disse ela por fim. "Perdeu-me nas pequenas humilhações diárias." Lourenço fechou os olhos. "Sei disso agora." A conversa prolongou-se por horas, sem gritos, sem acusações exaltadas. Apenas verdades. Ao final ele permaneceu em silêncio, aguardando algo que talvez nem soubesse definir.
Isabel compreendeu que chegara o momento de decidir o que faria com aquele passado que agora estava sentado diante dela. Na manhã seguinte à longa conversa, Isabel acordou antes do nascer do sol, como fazia desde que assumira a estalagem. Contudo, havia algo diferente no ar, uma tensão silenciosa que se espalhava pelos corredores da Casa das Colinas. Lourenço permanecia hospedado no quarto do segundo andar, como qualquer viajante comum. Não exigira privilégios, não reclamara da simplicidade dos aposentos. Aquela postura, por si só, já era contraste gritante com o homem que ela conhecera anos antes. Ainda assim, Isabel mantinha distância. Desceu à cozinha, supervisionou o preparo do pão, verificou o estoque de manteiga e orientou os empregados quanto às tarefas do dia. Sua rotina era âncora. Precisava dela para não se deixar arrastar por lembranças. Durante o desjejum, Lourenço apareceu no salão. Vestia-se com sobriedade, mas as roupas denunciavam desgaste. Ele observou discretamente a movimentação ao redor. Isabel circulava entre as mesas com segurança natural, conversando com hóspedes, resolvendo pequenas solicitações. Sua presença impunha respeito sem severidade. Lourenço percebeu. Após a saída dos viajantes, aproximou-se do balcão. Construiu algo sólido aqui, disse ele sem ironia. Construí com trabalho, respondeu Isabel, fechando o livro de registros. Ele assentiu. Nunca lhe dei oportunidade semelhante. Ela o encarou diretamente. Não, o senhor temia que eu fosse capaz. O comentário não foi dito com agressividade, mas com constatação. Lourenço levou alguns segundos para responder. Eu temia perder o controle. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas necessário. Naquela tarde, ele pediu autorização para observar o funcionamento da estalagem. Não para interferir, acrescentou. Apenas para compreender. Isabel ponderou. Parte dela questionava se aquilo era tentativa de reaproximação disfarçada. Outra parte via ali um homem que pela primeira vez desejava aprender. Pode observar, disse por fim. Mas lembre-se, esta casa é conduzida por minhas decisões. Entendo. Durante os dias seguintes, Lourenço acompanhou discretamente a rotina. Viu Isabel negociar preços com firmeza, mas sem humilhar fornecedores. Viu-a corrigir um empregado com clareza, porém mantendo respeito. Viu hóspedes elogiarem sua gestão. Certa noite, enquanto permaneciam sozinhos no salão após o fechamento, ele falou com voz embargada. Sempre acreditei que a autoridade se impunha pelo temor. Isabel apoiou as mãos sobre a mesa. E o que vê agora? Que respeito nasce da justiça. Ela sustentou o olhar. O senhor confundia obediência com estima. Lourenço respirou profundamente. Confundia. E paguei por isso. Houve um momento em que ele pareceu hesitar, como se lutasse contra o próprio orgulho restante. Isabel, começou, mas interrompeu-se. Ela aguardou. Não escrevi apenas para reconhecer erros. Escrevi porque desejo seu perdão. A palavra pairou no ar como algo frágil. Perdão. Não pedido como exigência. Não como direito conjugal, mas como súplica sincera. Isabel sentiu o coração apertar de forma inesperada. Durante anos, imaginara aquele instante. Fantasiara respostas severas, discursos firmes, talvez até indiferença. Mas ali, diante de um homem envelhecido pelo próprio orgulho, percebeu que o rancor já não tinha o mesmo peso. O senhor compreende o que está pedindo? Perguntou ela. Compreendo que talvez não mereça, mas necessito dizer que fui injusto, que a diminuí para sustentar minha própria insegurança. As palavras foram ditas com esforço visível. Isabel caminhou lentamente pelo salão, organizando cadeiras que já estavam alinhadas, gesto que lhe dava tempo para pensar. Durante anos, disse ela, acreditei que meu valor dependia da sua aprovação. Demorei a entender que dignidade não se concede, preserva-se. Ele a observava com atenção quase reverente. Não peço que retorne, acrescentou Lourenço rapidamente. Sei que isso seria desrespeito. Peço apenas que não me veja como inimigo eterno. Isabel parou diante da janela. Lá fora, o vento agitava levemente as árvores da praça. Ela refletiu sobre o que o ressentimento lhe trouxera. Recordou as noites de dor, mas também reconheceu que fora a decisão de partir que lhe permitira crescer. Se mantivesse o rancor vivo, estaria ainda vinculada àquela antiga prisão. Voltou-se para ele.
O senhor mudou? Estou tentando, respondeu sem hesitar. A mudança não se prova por palavras. Sei disso. O silêncio que se seguiu não era hostil, era ponderado. Isabel percebeu que o pedido de perdão não restaurava o passado, não apagava cicatrizes, mas oferecia algo diferente. Encerramento. Permanecerá em Valéron? Perguntou ela. Apenas mais alguns dias. Depois seguirei para o interior. Pretendo recomeçar modestamente. A palavra recomeçar ecoou como espelho do próprio caminho dela. Naquela noite, Isabel permaneceu acordada por mais tempo que o habitual. Sentada à escrivaninha, avaliava o próprio coração com honestidade. Perdoar não significava justificar. Perdoar não significava esquecer. Significava libertar-se do peso contínuo. E ela já não desejava carregar correntes invisíveis. Na manhã seguinte, ao encontrá-lo no salão ainda vazio, percebeu que chegara a hora de responder. Naquela manhã, o ar parecia mais leve, embora o céu estivesse encoberto por nuvens densas. Isabel encontrou Lourenço no salão principal, sentado próximo à janela. Ele mantinha as mãos entrelaçadas sobre a mesa, postura menos rígida do que outrora, como se já não tivesse forças para sustentar antigas máscaras. Ela caminhou até ele com passos firmes. Durante a noite, refletira longamente, não sobre o que ele merecia, mas sobre o que ela própria precisava para seguir em paz. Havia pesado cada lembrança, cada humilhação, cada silêncio engolido ao longo dos anos. Contudo, também reconhecera a mulher que se tornara depois de atravessar o portão naquela madrugada distante. Senhor Duarte, começou com voz serena, ouvi suas palavras, ponderei com atenção. Ele ergueu o olhar, atento, quase apreensivo. Sei que não posso desfazer o que fiz, respondeu ele antecipando-se. Não pode, confirmou Isabel. O passado permanece como foi. Houve um silêncio breve, mas não desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que finalmente não precisavam fingir. Entretanto, continuou ela, também compreendo que viver acorrentada ao ressentimento não me serve mais. Os olhos dele se encheram de expectativa contida. Eu o perdoo. A frase foi dita sem exaltação, sem dramatização. Era simples, firme, irrevogável. Lourenço fechou os olhos por um instante, como se absorvesse o peso e o alívio daquela declaração. Não mereço tamanha generosidade, murmurou. Não se trata de merecimento, respondeu Isabel. Trata-se de liberdade. Ela sentou-se diante dele, mantendo a postura ereta. Perdoo porque não desejo que minha história seja definida pela dor. Perdoo porque cresci além do que fomos. Mas compreenda, meu perdão não significa retorno. Ele assentiu lentamente. Não ousaria pedir isso, Isabel observou o homem à sua frente com clareza inédita. Não via mais o opressor absoluto, tampouco o marido que idealizara na juventude. Via um ser humano falho, moldado por orgulho e tradições severas, que aprendera tarde demais que autoridade sem justiça gera apenas solidão. O Senhor precisa construir sua própria redenção, disse ela. Não através de palavras, mas de ações futuras. Tentarei, respondeu ele com sinceridade evidente. Não por mim, acrescentou Isabel, por si mesmo. A conversa prolongou-se ainda por algum tempo, não mais como confronto, mas como encerramento digno. Falaram sobre os anos passados, sobre expectativas sociais que ensinavam homens a dominar e mulheres a suportar. Falaram sobre medo, o medo dele de perder controle, o medo dela de não sobreviver sozinha. Fui criado para acreditar que a autoridade masculina não se questiona, confessou Lourenço. Nunca me ensinaram que respeito se conquista, e eu fui criada para aceitar sem contestar, respondeu Isabel. Mas ambos aprendemos que tais ensinamentos podem ser injustos. Ele inclinou a cabeça. Lamento profundamente. Eu sei. E pela primeira vez, ela realmente acreditava naquelas palavras. Nos dias seguintes, Lourenço manteve postura discreta. Observava o funcionamento da estalagem com humildade silenciosa. Viu empregados procurarem Isabel para pedir orientação. Viu fornecedores aceitarem suas decisões com respeito. Viu hóspedes agradecerem pela hospitalidade organizada. Cada gesto era testemunho do que ela construíra sem ele. Na manhã da partida, a diligência aguardava na praça, os cavalos inquietos sob o ar frio.
Lourenço desceu as escadas com sua pequena mala. Parou diante dela. "Parto mais leve do que cheguei", disse. "Espero que leve consigo o aprendizado", respondeu Isabel. Ele hesitou por um instante. "Se algum dia ouvir meu nome novamente, espero que não seja acompanhado de vergonha." Isabel sustentou-lhe o olhar com serenidade. "Isso dependerá de suas escolhas daqui em diante." Ele inclinou a cabeça em gesto de respeito, gesto que jamais oferecera durante o casamento. Antes de entrar na diligência, voltou-se uma última vez. "A senhora tornou-se maior do que eu jamais permiti enxergar." Ela não respondeu com vaidade, mas com dignidade silenciosa. A carruagem partiu lentamente, afastando-se pela estrada que serpenteava entre as colinas. Isabel permaneceu ali até que o veículo se tornasse ponto distante. Não havia lágrimas, apenas uma sensação profunda de conclusão. Ao retornar à estalagem, encontrou o salão movimentado. Um viajante aguardava a acomodação, um fornecedor precisava de assinatura, a cozinheira chamava por instruções. A vida seguia, e ela fazia parte dela por escolha própria. Os anos passaram como estações firmes. A Casa das Colinas prosperou sob sua direção. Isabel ampliou discretamente o número de quartos, melhorou a organização da cozinha e passou a ensinar jovens aprendizes a ler e registrar contas básicas. Muitas eram moças que, como ela um dia fora, não encontravam espaço em suas próprias casas. Certa tarde, uma jovem de olhar assustado pediu abrigo temporário. "Não desejo causar escândalo", disse a moça, "apenas preciso de trabalho." Isabel viu nela o reflexo do próprio passado. "Aqui não julgamos histórias", respondeu. "Julgamos empenho." A jovem começou como ajudante na cozinha. Com o tempo, aprendeu a registrar despesas e atender hóspedes. Isabel não lhe ofereceu apenas emprego, mas orientação. "Não permita que ninguém determine o valor que possui", aconselhou certa noite. "Esse é erro que custa anos." A estalagem tornou-se mais do que comércio. Tornou-se espaço de recomeços discretos. Eventualmente, notícias esparsas chegavam do interior. Lourenço estabelecera pequeno negócio de tecidos. Vida simples, mas honesta. Não voltara a casar. Trabalhava com modéstia e mantinha a reputação correta. Quando ouviu tais relatos, Isabel não sentiu perturbação, apenas aceitação. Certa noite, ao fechar o livro de registros após longo dia de trabalho, sentou-se sozinha no salão, iluminado por lampiões suaves. Recordou a jovem que atravessara o portão na madrugada distante, com mala pequena e coragem maior do que imaginava possuir. Se tivesse permanecido, talvez ainda estivesse viva, mas não inteira. Levantou-se e subiu ao sótão. Abriu a pequena caixa onde guardava lembranças. Restava apenas o broche herdado da mãe, símbolo de continuidade e força. Segurou-o por um momento, depois fechou a caixa com cuidado. Na janela do salão, observando as colinas sob a luz do entardecer, compreendeu algo que levara anos para amadurecer. A dignidade não é concedida por casamento, fortuna ou aprovação social. É construída nas decisões silenciosas que ninguém vê. O perdão não devolve o que foi perdido, mas devolve a si mesma. E naquela serenidade conquistada com esforço, Isabel finalmente soube que não havia fugido. Ela havia escolhido viver, e essa escolha, feita numa madrugada fria sob céu incerto, transformara-se no alicerce de tudo o que agora possuía: respeito, independência e paz. O passado permanecia como parte de sua história, mas não como prisão. E isso era mais do que suficiente.